Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de 3 amigos apaixonados pelos jogos de tabuleiro e que adora ser a vossa companhia nestas conversas. Malta, o meu nome é Marco Silva e tenho um enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com meus bons amigos, o Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá Marco, olá pessoal. Viva Miguel, viva! E Bruno Maciel, viva Bruno! Olá Marco, olá pessoal. Viva, viva! Malta, vocês já sabem que como é que nós começamos estes episódios. Vamos todos aqui dizer todos juntos, sim, sim, sim. Barrigada de jogos. Ora, nem mais, já estávamos todos a salivar, não é verdade? Cá estamos para mais uma Barrigada de Jogos, a rúbrica da DICE Cultural, que consiste num curto segmento onde cada um de nós vos vai partilhar uma lista de jogos que esteve a jogar nos últimos 15 dias convosco. Sem grandes descrições, vamos diretamente ao fundo da questão, que é o que é que nós estivemos a jogar. Por isso, vamos avançar, sem mais demoras, a mais uma Barrigada de Jogos. Bruno, o que é que andaste aí a encher a barriga nesses últimos 15 dias? Conta lá. Eu engordei muito nesta semana. Na verdade, eu fui para um torneio com a minha equipa de basquete e tivemos lá uma semana e levei 2 sacos cheios de jogos. E eu não vou estar aqui a dizer o que é que os jogos se tratam, porque senão nunca mais acabava. Mas vou dizer-vos só o que é que jogámos e se calhar ainda vou esquecer alguma coisa. Mas olha, joguei o Mystery of the Abbey, que é um jogo de dedução assim mais antigo, mas um pouco melhor que o Cluedo, diria. O Illusion, o Trails of Tucana, o Splendor, claro, o On Tour, o Episalman, o Saboteur, Love Letter, o meu jogo, veio lá para experimentar também, o Draft and Write Records, Timeline, Orient Express, Welcome to Cartographers, Spyfall e Point Salad. Portanto, foi muita coisa, jogou-se muita coisa e deixem-me já dizer, e tenho que dizer isto porque, agora conto-vos, eu lá estava a ver um dos nossos tops ou podcasts que eu gosto sempre de ver, porque tinha saído na altura, e elas apanharam-me a ver. E elas não sabiam que eu tinha um podcast ou que participava. E elas ficaram todas assim a olhar para mim de uma forma muito estranha. Mas isto é como aos jogos. Elas também tiveram um ano todo a achar-me estranho porque eu gostava de jogos de tabuleiro e elas jogavam jogos sem eu estar lá. E ficaram fãs. Hoje já jogam no Board Game Arena. E elas obrigaram-me a falar delas neste podcast. Portanto, vou mandar um beijinho para a Leonor. Vou mandar um beijinho para a Emma, para a Margarida, para a Sara, para a Inês, para a Matilde, para a Madalena. E pá, não vou dizer toda a gente, mas estas sobretudo foram aquelas que tiveram mais tempo para jogar comigo. Não me esqueci de vocês, mas foi uma semana brutal. Tivemos lá, olha, houve uma delas que até disse que a melhor altura do dia era quando nós jogávamos jogos de tabuleiro. Portanto, acho que consegui. Uou. Acho que consegui. E disse que agora vai ouvir os nossos podcasts sempre. Ela e mais algumas, mas pelo menos ela, eu tenho a certeza, porque ela disse que não me ia perdoar se eu não falasse dela. Portanto, força não. E falei de ti, um beijinho. Espetacular, olha, um abraço também da minha parte para vocês. Pá, e por acaso até é fixe termos mais momentos destes, por isso pá, malta que nos ouve também disponha, mandem para cá uns abraços que a gente manda de volta. Por acaso não fazemos muito isto, já vamos aqui com 60 episódios e é mesmo muito interessante termos isto. Pá, muito obrigado pela partilha, Bruno. Foi um excelente momento. Uma delas até disse algo, porque ela é uma daquelas que me provocou durante um ano, porque achou estranho um adulto jogar jogos de tabuleiro. E ela disse-me qualquer coisa como assim: afinal, os teus jogos até são fixes. Só disse isto. Até são fixes. Isso é um elogio, pá. É um elogio. E hoje anda a jogar no Board Game Arena todos os dias. Portanto, olha. Espetáculo. Olha, e foi uma grande barrigada, com muito roll and writes e muita coisa aí. Simples, claro, mas sim. muito bem. Sim. Coisas simples, sim. Era tudo relativamente acessível. Ainda tinhas ali umas coisitas um bocadinho mais demoradas, mas sim senhor, grande barrigada. Muito bem. Olha, Miguel, pronto, a gente já vai aqui com uma barriga cheia, mas a gente há sempre espaço para mais alguma coisa. Não sei, da tua parte, o que é que trazes para nós hoje nesta barrigada? Força! Eu vou tentar dar a sobremesa, porque claramente o Bruno já ocupou tudo o que podia. Primeiro, segundo, terceiro prato, não é? Desculpem. Depois disto já não sobra para... Foi para compensar, porque da última vez tínhamos só falado de um jogo, lembras-te? É verdade. Não, com certeza. Olha, eu nas últimas semanas, eu por acaso até nem tenho jogado muita coisa, tem sido mais no BGA, porque, pronto, enfim...
Mas ainda assim consegui jogar um ou outro jogo de Marco Polo 2, onde descobri que sou uma nódoa. Depois mais um ou outro Seven Wonders Architects, Lama e Shifting Stones. Portanto também são jogos assim um bocadinho mais fáceis, mas divertidos, tirando o Marco Polo, que bom, é um bom jogo, eu gosto dele, mas leve tareia ali, que é uma coisa parda. Enfim, paciência. Estou a aprender. Ainda não experimentei o Architects, o Seven Wonders. Chamar-lhe Architects pode cair aqui num bocado na confusão com o West Kingdom. Com o West Kingdom, exatamente. Não, o Seven Wonders Architects ainda não experimentei, mas já me disseram que está interessante. Sim. Tenho que jogar contigo, temos que combinar aí para experimentar. Olha, eu tenho andado com alguma. Tem sido complicado jogar com o grupo que eu costumo jogar, mais aos fins de semana. O Rock in Rio tem estas coisas. A malta depois decidiu ir para o Rock in Rio e eu fiquei aqui a jogar. Então eu joguei jogos. Deixa-me experimentar alguns jogos a 2. E olha, eu joguei o Red Rising a 2. Não tem piada. Nunca o tinha jogado a 2. É que o jogo não foi mesmo feito para 2. Já joguei a 3, já joguei a 4. Gostei mais da 4 do que a 3 e claramente gostei mais a 3 e a 4 do que a 2. Mas quantos mais melhor, não é? Este é daqueles quantos mais melhor. Confesso que tenho que deixar essa confissão. Depois joguei o Copenhagen a 2. Não desequilibra muito, mas diverti-me mais a 4. E também era um jogo que eu nunca tinha jogado sem ser a 4, curiosamente. Mas pronto, como tinha aquele elemento de Tetris e a minha namorada gosta muito dessas coisas, pronto, ela olhou e disse: Copenhagen. Eu, pronto, está bem, para lá. Nunca experimentamos isto a 2, pode ser diferente. Mas não é, o jogo é exatamente igual, só que com 4 dá para mais gente. E pronto, e continuamos a avançar um bocadinho no micro-macro. O micro-macro joga-se muito bem a 2, aquele joga-se bem a solo, aquele joga-se bem a qualquer número de pessoas. E avançamos mais um bocadinho no nosso micro-macro. Tenho aqui muitos jogos novos que estou a acumular e que, pronto, espero que agora nesta próxima quinzena consiga meter alguns na mesa, porque estão mesmo literalmente a acumular jogos para que andei a fazer unboxings e que preciso de os pôr na mesa. Há meses, diz essa conversa, pá. Não, tenho andado a meter muita coisa nova na mesa. Não, a conversa de antes era outra, que era, eu tenho aqui muitos jogos a acumular que eu tenho que fazer unboxing. É verdade. Agora o unboxing já está feito, mas estão só acumulados. Acho que sim. Malta, eu tenho que dizer aqui uma coisa que é para vocês. Vocês têm que se juntar aqui a mim, que eu preciso mesmo de experimentar e não vou ter. E aqui em casa não vai dar sem arranjar aqui um grupo que goste mais de jogos um bocadinho mais demorados e mais complexos, que é meter o Return to the Dark Tower, que chegou agora recentemente. E que eu já fiz o unboxing e delirei com aquilo. Já estive a aprender a jogar aquilo e tudo, e por isso agora é metermos a cena na mesa, malta. Está brutal. Estou mesmo com vontade de jogar aquele jogo. Que é um absurdo. Muito bom. Foi isto, mais uma grande barrigada hoje, sim senhora. E já estávamos aqui. Pronto, Bruno, muito obrigado por esta barrigada de hoje, que basicamente foi ganhei, não é? Completamente. Completamente. Deixa estar que eu vou estar quase a seco nas próximas semanas. Nós claramente só viemos aqui ver a bola, meu, porque tu... Jesus... Muito bem. Nós, sobre o episódio 2, nós ainda não tínhamos feito nenhum episódio sobre um tópico que no fundo era uma mecânica, não é? Vocês, os nossos ouvintes, no fundo, já nos deram esse feedback e por isso hoje respondemos ao vosso feedback com um episódio dedicado à pergunta: porquê worker placements? Para quem possa não ter ouvido ainda o nosso episódio com duas partes, na realidade tinha uma parte 1 e uma parte 2. Foi um daqueles que nós não conseguimos fazer de uma vez só, tivemos que partir a meio. Eu julgo que era o episódio 14 e 18, onde nós exploramos as nossas mecânicas preferidas. E como puderam ver nesse episódio duplo, nós os três gostamos muito desta mecânica de worker placement. Por isso, era a mecânica ideal para falarmos em primeiro lugar, se vamos fazer então alguns episódios sobre mecânicas em específico.
E que se ainda não ouviram, convido-vos a darem uma vista de olhos. Nós, efetivamente, estamos no episódio 60, isto foi já há algum tempo. Se calhar um dia destes temos que voltar assim a esses tópicos de gostos que já passou há algum tempo. Mas a realidade é que worker placement é, sem dúvida, uma coisa onde nós os três convergimos bastante quando estivemos a discutir mecânicas. Por isso, a pergunta óbvia é: porque é que nós gostamos efetivamente desta mecânica do worker placement? O que é que ela tem que nos faz, se calhar, os três, à sua maneira, cada um à sua maneira, como imagino eu, mas aos três gostar de desfrutar um pouco mais desta mecânica do que outras, não digo, mas pelo menos em comparação, que nós convergimos claramente. Pá, eu vou começar só dou mais chegasito e já volto depois, se calhar, completo para vos deixar falar, e vou passar, se calhar, aqui a palavra já ao Bruno. Mas eu gosto bastante do worker placement porque me desafia bastante. É aquele fator da sorte de não existir. A ordem de jogo tem o drawback dessa questão da ordem de jogo, mas bem feita, a ordem de jogo também faz parte da mecânica. Também é uma coisa que eu posso decidir perder um worker para ganhar vantagem no próximo turno, e essa mecânica de estratégia fascina-me. Eu considero mesmo que não é uma questão de sorte, é uma questão de pura estratégia, é uma questão de pesar cada jogada, e bem feito, bem equilibrado, aquela porcaria tem um ritmo em que cada jogada conta. Isso para mim é top. Não sei qual é a tua opinião, porque é que tu gostas tanto de worker placement? Olha, mais uma vez, esta semana tive uma discussão lá com o pessoal que esteve comigo, porque adoravam o Monopólio, e tive que lhes explicar que o Monopólio praticamente jogava o jogo por nós. E agora estamos a falar de uma mecânica que faz exatamente o oposto. Uma das coisas que eu mais gosto na alocação de trabalhadores, no worker placement, é a escolha. Nós termos a possibilidade de escolhermos aquilo que fazemos. Para quem não sabe o que é um worker placement, nós temos, pode ser um tabuleiro pessoal ou pode ser um tabuleiro central. Existem espaços que definem ações, e nós, à partida, temos alguns discos, MIP, ou seja lá o que for, onde nós colocamos lá nesses espaços para fazer determinadas ações. O clássico diz que quando nós colocamos, bloqueamos as ações dos outros. Mas hoje em dia existem muitas iterações do worker placement em que várias pessoas podem ir lá. Se eu ponho lá um boneco agora, se calhar, para poder usar a mesma ação, para ter que ir lá com dois. Coisas assim do género em que o worker placement já está um pouco mais evoluído. Mas a verdade é que nós, à partida, temos mais opções do que o número de meeples que nós temos. Aqui a ideia é tu tomares as melhores decisões. Yeah. Outra coisa que eu gosto é a tensão que o worker placement provoca. Sobretudo nesses clássicos em que já sabemos que o primeiro jogador tem vantagem. O primeiro jogador é aquele que vai, se calhar, ao sítio mais óbvio. Mas, ao mesmo tempo, outra coisa que eu gosto é a previsibilidade, que é não haver a sorte. É eu saber com o que conto. Eu sei que sou o segundo ou terceiro jogador. Eu sei que o meu adversário vai àquela ação ou à outra. E eu tenho como já pensar no plano B e no plano C. E eu acho que este tipo de desafios são muito interessantes. Por exemplo, o deck building, que é uma coisa que eu não gosto muito, eu estou muito dependente daquilo que sai do baralho, e depois muitas vezes eu jogo e aquilo vai para... Há ali um tempinho que demora até aquele tipo de cartas voltarem para a minha mão. No worker placement, eu sei com o que conto, tenho que começar também a pensar com o que é que os adversários, ou o que é que os adversários estão a pensar fazer. Esta antecipação, este planeamento. E planeamento tem a ver com estratégia também. Portanto, é um tipo de mecânica que é muito usado nos Eurogames, ou os jogos de origem germânica, porque requer estratégia. A eliminação da sorte está muito associada a esta mecânica. Gosto muito, lá está, gostamos dos três, não é? Gostamos dos três. E eu acho que também é aquela mecânica que, se calhar, é a mais importante, é aquela mais diferenciadora entre os jogos do antigamente, dos jogos clássicos, e dos jogos modernos. Quando te põem um worker placement, estão a dizer, tu tens escolhas, e vais viver com as consequências das tuas escolhas. E eu acho que é isso que torna estes jogos modernos, ou pelo menos este boom de jogos modernos, tão interessantes. Obviamente que agora há muita coisa nova que não é só os worker placements, mas o worker placement para mim eu gosto, é importante, fascina-me, sobretudo pela previsibilidade, pela tensão que provoca e pela estratégia. Há outras coisas, mas estou a falar assim de uma forma geral. Isto é aquilo que mais me fascina. Depois há coisas mais também, mas isto é aquilo que mais gosto nesta mecânica. Completamente. Subscrevo. Completamente de acordo. Miguel, do teu lado, o que é que te faz vibrar e gostar de worker placements? Bom, eu, para além daquilo que o Bruno já disse, porque não vale a pena estar a repetir, porque
porque conforme tu disseste e conforme as pessoas sabem, provavelmente o worker placement é a nossa mecânica preferida dos três. Portanto, não vale a pena estar aqui com grandes coisas de estar a repetir. Mas o que eu queria acrescentar era que os meeples, portanto os nossos trabalhadores, existem vários jogos que são substituídos por outras coisas, como por exemplo dados. Sim, né? sim. Em que tu podes ter os teus trabalhadores, na prática não é um bonequinho, mas é um dado. E aí há jogos que conseguem acrescentar ainda mais um bocadinho de complexidade, ou mais uma ou duas camadas de complexidade. Uma camada, por exemplo, com o valor do dado, não é? Em que um valor mais alto pode fazer ou pode deixar fazer uma determinada ação ou com uma determinada força. Por exemplo, se o dado for 5 fazes não sei o quê, se for só 1 fazes outra coisa um bocadinho mais leve. Outro nível de complexidade também que às vezes aparece é, para além do valor do dado, se tivermos dados com várias cores, então a cor do dado também interessa. Não é? Se eu puser um dado laranja neste espaço, quer dizer que ele vai fazer isto porque é um dado laranja. E porque tem um 5 tem esta força, ou por aí fora. E portanto, para além de tudo aquilo que o Bruno já disse, há sempre espaço para acrescentar mais qualquer coisa, e tudo bem, isto pode-se fazer pelos meeples também. Há vários jogos em que temos meeples de várias cores, né? Em que se eu puser um meeple vermelho eu vou fazer uma determinada ação, que se eu puser um meeple branco eu faço outra ação. E portanto este tipo de complexidade e de estratégia adicional também é uma coisa que eu gosto bastante neste tipo de jogos. Concordo. Pá, e até digo mais, eu concordo, também subscrevo com exatamente o que tu disseste, e até digo mais, essa complexidade adicional é uma das coisas que mais me fascina, porque uma mecânica que na sua essência é colocares uma peça num dado sítio e fazeres a ação desse sítio. A questão do bloquear, não bloquear, pagar 2 para pôr onde já está 1 ou não sei o que, isso é tudo on top. E é uma mecânica que, em teoria, se esgotava relativamente rápido e de uma forma extremamente criativa já se criou N dinâmicas. A dinâmica dos dados, por exemplo, que tu estás a referir, é uma dinâmica mega simples, substituir por uma peça que já existia e que, quando estamos a falar de dados, para os nossos ouvintes, nestes que possam não conhecer nenhum jogo que tenha isto, estamos a falar em que o dado pode nem sequer nunca ter sido rolado, ok? O dado entra sempre com um e cada vez que é usado incrementa, por exemplo. Eu tenho que usar muitas vezes para ele incrementar. Pode ser tão simples quanto isto. Olha, Marco, desculpa, eu agora estava-me a lembrar de um jogo que eu não me lembro do nome, mas eu lembro-me que era tu tens o dado e tu podes escolher qual é o valor que queres que o dado tenha. Não estou a lembrar. Sei se foi Eu lembro-me no Teotihuacan, algum... tu começas sempre com eles número 1 e depois eles vão avançando, não é? E tu, certo, à medida mas que mas isso é tematicamente que tem a ver com a experiência do trabalhador, por aí fora, não sei o quê. Exatamente, depois vai ascender, não é? Vai ao Nirvana e... Olha, o Crystal Palace, se não me engano, era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Se não me engano, tinha sido no Crystal Palace que eu tinha visto isso. Em que tu podes escolher o valor do dado e se não me engano também é um worker placement, não é? Sim, mas pagas o valor do dado exatamente que tu escolheres. Exatamente. Que tu escolheres, portanto... Isso. Vai de encontro também, Marco, ao que tu estavas a dizer, que é, às vezes o dado nem é rolado. Tu é que escolhes o valor e depois sofres entre aspas, não, mas, é estratégia. Mas tens as consequências da escolha que tu fizeste, sim. O worker placement eu acho que é daquelas mecânicas que consegues facilmente misturar com outras. Eu lembro-me de jogos, por exemplo, o Calib Mala, que é um jogo em que é worker placement, metes discos para fazer ações e no final da ronda, por exemplo, quem tem mais discos em determinados sítios, depois no final é como uma area majority. Ganhas algo por teres mais discos ali, depois a pessoa B, porque pôs mais no outro, ganha coisas diferentes. Por exemplo, o Orléans mistura o backbuilding com o worker placement, em que tu tiras do saco, não sabes bem o que é que estás a tirar, e depois o que tu tiras do saco podes
a colocar no teu tabuleiro para fazer as ações. E isto, estou a falar de duas. Tu já falaste agora do Crystal Palace, Miguel, diferente, já falaste de Dice Placement. Tudo isto é worker placement, não é? Yeah. No fundo é um worker placement. Mas se bem que criou a sua própria mecânica, não é? Começou a chamar-se Dice Placement. Que eu, pronto, percebo a especificidade da coisa, mas não sei se precisávamos desse nível de especificidade, porque na realidade é como tu disseste, é um worker placement. Sim. Com uma mecânica específica. Mas... E corrija-me se eu estou errado, porque eu já não jogo há algum tempo. Architects of the West Kingdom, eu acho que tem uma mecânica do worker placement em que tu, por exemplo, queres ir buscar um recurso, metes um trabalhador, a próxima vez que lá vais já tens que ir com 2, mas já ganhas 2 pedras, por exemplo. Depois, se quiseres ir novamente, já vais ter que ir com 3 trabalhadores e recebes 3. E isto também é mais um twist dentro do worker placement. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é assim que funciona o Architects of the West Kingdom. Também me recordo mais ou menos disso, e isso até algum engine building que também é muito normal a ver com worker placement se fazeres engine building, porque isso é outra coisa que eu adoro neste tipo de mecânicas, que é um worker placement que não é constante, em que tu vais investindo nos teus workers, precisas de mais workers, ou um worker fica mais forte, fica de alguma forma... Com o teu investimento de teres ido ali, ele agora consegue fazer mais alguma coisa, consegue desbloquear outro tipo de worker, como o Miguel estava a dizer, só por ter outra cor. De vez em quando, até tematicamente, tens um soldado e um sargento, e agora este gajo já consegue ir a sítios de nível 2 que não eram possíveis de ir com um worker de nível 1. E isso tudo são estratégias. Tu gastas jogadas para fazeres isso, provavelmente não ganhaste pontos nenhuns enquanto estiveste a fazer isso, mas em princípio... depois consegues ir buscar esses pontos se jogaste bem, não é? Se jogaste mal, olha, o jogo acaba e tu ainda ficaste com uma mão cheia de nada. Mas é perfeitamente normal haver esse tipo de mecânicas adicionais e que para mim me fascinam imenso, porque cria uma profundidade no jogo. E agora, entrando também se calhar numa segunda parte da nossa conversa, que é, ok, nós claramente gostamos todos por causa destas diversidades, a profundidade com que um jogo de worker placement consegue ter, por causa também, sem dúvida, destas mecânicas todas, mas acima de tudo, na minha opinião, pela estratégia, porque tu na realidade, todo o tabuleiro está disponível, vamos imaginar que até é partilhado. A estratégia tem em conta tudo. O Bruno estava há bocado a dizer, o que o outro está a picar, interessa-me saber antes de eu picar, porque normalmente, um worker placement, tipicamente não pomos os workers todos ao mesmo tempo. Vamos ter que pô-los, se o espaço é partilhado, vamos ter que os pôr à vez. Se for no meu player board, até muitas vezes há jogos simultâneos desses, em que eu planeio tudo e depois levanto e mostro, e depois olho para os outros e também tenho que pensar muito bem o que é que os outros estão a fazer nesses casos. Tipicamente, um worker placement tem sempre interação entre os jogadores. Pelo menos para ser bom, porque não estou a imaginar que isto vai funcionar tão bem sem ter muita interação entre os jogadores. Por isso, ou seja, a lutar por ser eu que vou àquele placement, não é? Aquele sítio de pôr o trabalhador. Ou seja, por lutar por ser o primeiro jogador, por ter first pick, não é? Por ter o primeiro a escolher. Ou, de vez em quando, aqueles momentos fantásticos que são deliciosos, quando eu estou a olhar e a pensar, tu não vais ali. Tu não vais ali. E não foste. É meu! Esse momento é uma realização. Mas também tem o contrário, que é tu não vais ali. Tu não vais ali. Ai, te pôr. Claro que vai. Mas... Isso é o tal plano B e o plano C que o Bruno estava a falar, não é? Não há forma daquele tipo não ir ali. Certo. Porque quando não há forma, mais vale ali que eu também para queria ir e portanto, esquece. Ele vai jogar primeiro que eu, portanto, de certeza que aquele espaço, pois, já sabia. Pois. Mas essa profundidade de estratégia, não sei qual é a vossa opinião, não sei o que tu achas, Bruno, mas essa profundidade de estratégia é incrível e é difícil de fazer com outros jogos. Area Control e tudo, tu vais tendo algumas coisas semelhantes, mas não com tanta... é tudo aberto mesmo, percebes? De vez em quando até é difícil de prever. Tu consegues olhar para os jogos dos outros, mas nunca tenho assim uma certeza absoluta. Tenho de uma ou de outra jogada, mas nunca consigo ver como é que o tabuleiro vai ficar no final daquela ronda. E isso para mim fascina-me. Não sei o que é que tu achas. Sim, o worker placement fascina-me pela profundidade, porque existem tantas particularidades dentro de um jogo estratégico com worker placement. Já falaste algumas, vou-te falar mais algumas. Por exemplo...
num worker placement costuma-se dizer que a regra mais importante é, se existe uma ação que te permite ir buscar mais trabalhadores, tu tens que ir lá, não é? Existem vários, eu lembro do Viticulture, evolução da coisa, do Agrícola. Se tu não vais lá, tu vais ficar para trás, porque vais ter menos ações que os outros, e à medida que o jogo for avançando, vais ficando cada vez mais para trás. E isso é daquelas coisas que são obrigatórias tu tentares ir a essas ações. Mas se tu não conseguires lá, tu tens que fazer algo para que te permita, na próxima ronda, seres tu a buscar esse trabalhador. E já falaste nisso, que é a luta pelo primeiro jogador. Isso acontece muitas vezes. E eu, por acaso, nos jogos de worker placement, eu gosto mais quando, de ronda para ronda, o primeiro jogador muda. Mas isso acontece muitas vezes. Que é, aquilo só muda quando tu vais àquela ação que te permite mudar a ordem de jogo. Mas muitos destes jogos agora têm uma particularidade que é, isto não chega. Tu queres ser o primeiro jogador, é uma ação muito limitativa. Parece que não tens muito para fazer. Mas quantos jogos eu já vi recentemente em que tu pões lá e depois de toda a gente jogar, tu tiras o teu boneco que puseste naquele espaço para garantir o primeiro jogador e agora podes utilizá-lo noutro sítio que não seja usado por ninguém. Ou seja, à partida é os restos que ninguém escolheu, mas pelo menos já fizeste mais qualquer coisa. O último, certo. És o último. Mas isso é uma vantagem grande, que és o último e o primeiro. Isso dá para intercalar, que és o último nesta ronda e o primeiro da seguinte. Não é isso. Eu não sei se vocês jogaram um Abomination no jogo do Frankenstein. Tu podes ser o primeiro jogador e queres garantir que és o primeiro jogador na próxima ronda, mas estás a gastar uma ação simplesmente para dizer, uma ação ou um meeple, simplesmente para dizer, na próxima ronda eu quero ser o primeiro jogador. Depois toda a gente, e tu inclusive, vais pondo o que resta. E tu não podes... E aquele bonequinho que tu puseste para garantir o primeiro lugar, tu podes pôr noutro sítio, mas que não tenha sido ocupado por ninguém. Claro. Ou seja, tu estás a fazer uma ação que ninguém escolheu e que à partida é aquela que mais fraquinha, menos valorizada. Percebes? Mas pelo menos não sentiste que aquela tua ação foi só... Ok, vou ser o primeiro jogador na próxima ronda. Eu acho que isso ainda incrementa mais algo a parte estratégica de... não sei se vocês sentem o mesmo, mas eu acho que isso faz sentido. Eu não gosto nada de usar uma ação simplesmente para ser o primeiro jogador. Parece que não fica... Mas é arriscado, diria eu. Assim, há alguns jogos que eu estou a imaginar. Por acaso nunca joguei um em que eu movia o worker do primeiro jogador. Estou habituado a ver muito isso, realmente. É muito normal não fazeres nada com aquilo. Ou no limite ganhas dinheiro, ou ganhas um recurso qualquer. É isso. Toma lá qualquer coisa para te compensar. É que 0-0 acho que nunca vi. 0 é mesmo, tipo, só ficas com o primeiro jogador, é tipo, ou seres o primeiro é mesmo bué poderoso, ou então é muito castrador fazer isso. Agora, normalmente ganhas, sei lá, um recurso qualquer, ou uma carta, vais lá buscar uma carta, que é à sorte, que é, pronto, olha, se sair coisa boa saiu, se não sair também, olha... foste buscar qualquer coisa, mas de mover esse aí, tenho sempre aquele... Fico a pensar que eu controlo a última jogada e controlo a primeira a seguir. Certo. Por isso, eu posso encadear as duas. Bem jogado, isso sozinho tem um valor muito grande, que é... Ok, eu agora vou buscar... Mas já que eu precisava de um recurso para fazer uma grande jogada primeiro. Não a tenho. Mas ninguém foi lá. Eu agora consigo facilmente... ir buscar esse recurso, ou ir buscar dinheiro que depois converti em recurso ou qualquer coisa, que ninguém foi, digo assim, vou buscar isto e a seguir eu consigo garantir que otimiza a jogada seguinte. Jogo uma jogada perdida para preparar a seguinte, que sei que entre as duas não vai acontecer nada, por isso eu vou garantir aquilo. É poderoso. Eu vejo mas jogo... acaba por ser equilibrado. Sim. Não é? Pelo menos é a última, sim. Porque aí toda a gente sabe que tem essa possibilidade. Sim. E portanto, claro. de repente tu já tens uma corrida àquele lugar porque sabes que podes fazer essa combo. Não é? Sim. Eu vejo um jogo em que eu acho que isso poderia ser implementado, eu acho que o Miguel iria adorar, que é o Agrícola, em que é uma corrida contra o tempo, basicamente, em que eu quando vou pôr no sítio para primeiro jogador, eu sinto que naquele turno estou a fazer muito menos coisas do que poderia fazer, só para garantir que depois vou poder buscar a madeira que se calhar naquele turno alguém já foi buscar. Mas pronto, e poder naquele fazer turno, algo extra. Naquele turno tudo acontece e é pouco. Tudo nesse jogo... Qualquer coisa que tu faças, fui buscar imensas ovelhas e não chegou, porque não fazer, ainda vou ter que fazer qualquer coisa com aquilo, ou agora não tenho onde expor, ou mas, tipo, nunca chega. Agora que eu estava a falar no Agrícola, mais um jogo que tem mais uma particularidade, é que os passos do worker placement aumentam, as escolhas aumentam à medida que o jogo avança.
Portanto, sim, tens sim. 5 ou 6 passos no início, depois tens 8 num turno a seguir, depois tens 10 no turno a seguir e por aí fora. E claro que aquelas que tu tinhas no início, já olhas para elas como ok, Lixo. isto é lixo, porque aquilo que vem a seguir é sempre melhor. Eu acho que isso também é mágico. No agrícola é aquilo que eu mais gosto, é aquilo que vem a seguir e que nunca eu consigo prever. Consigo ver que existem 3 coisas que podem aparecer, mas a ordem pode mudar de jogo para jogo. E às vezes isso tem muita influência. Mágico nesse jogo é tu meteres um worker em casa e depois saem 2. Esse é que é mágico. Eu acho que ele põe um ovo. É o que eu digo sempre. Vai ali pôr o ovo. É o Family Growth. É o Family Growth, mas o Family Growth, tu metes um worker, ele vai lá, põe um ovo e depois saem 2. É porque não tens que meter 2. Isso é que é mágico, eu acho. E o Miguel não se pronuncia sobre o agrícola, já viste? Não. Epá, não porque eu só joguei 2 vezes e portanto não é suficiente ainda. Mas não ficaste enamorado, nós sabemos. Ainda não, mas também só joguei 2 vezes. Portanto não é daquelas coisas. É daqueles jogos que eu estou disposto a dar mais 1 ou 2 oportunidades e eu acho que é daqueles jogos que eu posso dizer que talvez eu vá gostar dele. Ao contrário de outros que eu joguei uma vez e eu disse, desculpem lá. Não. O agrícola. Terraforming Mars. Quantas mais vezes jogares, melhor. É uma iteração da cena do Daniel. Eu quantos mais melhor, mas desta vez em... Ok, já percebi. Em quantidade. O agrícola tem um mas problema. o agrícola eu vejo potencial nele, percebes? Okay. Eu consigo ver que aquilo pode ser realmente bom. E que pode ser um jogo que eu realmente diga, isto é muito bom. Sim, mas o agrícola tem um problema que é, para os nossos ouvintes que possam não ter jogado agrícola, como jogo de entrada é muito complicado. Dentro dos worker placements, por causa do scoring do jogo. É que se vocês... é uma corrida contra o tempo para não levar uma tareia. É porque a diferença do agrícola entre ganhei e levei uma tareia são 3 ou 4 jogadas lá no meio. É tão simples quanto isto. O agrícola tem 0 catch-up mechanics. Apanhar o primeiro lugar é impossível. Impossível. Um gajo olha e diz, ok, aquele gajo vai à frente, eu estou a 2 pontos dele. Ok. O gajo vai à frente, já meteu assim, tipo, já limpou as ovelhas todas, já não sei o quê, e eu ainda não tenho nada no máximo. Dificilmente, ou consigo bloquear o gajo para levar pontos negativos a partir de agora, é jogar anti-jogo, porque ele já foi. É assim, ou geres bem a tua quinta ou dedicas-te a outra coisa, à pesca, seja lá o que for. Também é preciso ir pescar muitas vezes naquele jogo para dar de comer àquela malta. Também é verdade. Que é outro problema, que é o jogo vira... que ainda não tínhamos falado disto, que é a mecânica de alimentar workers. Depois também é uma coisa muito gira. Que é os workers... Tão bom. É tão bom. Aquela coisa do vamos lá fazer crescer o número de workers. E depois vem aquela coisa do upkeep. Não é? Ora, vamos lá agora pagar... tem que pagar salários ou dar de comer ou o que for... E no caso do agrícola em particular, que estávamos a falar, os que não damos de comer, levamos lá com o beggar, não é? Com o pedinte. Ele vai lá pedir comida para sobreviver e pimbas, no final do jogo já vamos levar uns pontinhos daqueles com menos antes, que são bons. À parte dos outros todos que se calhar já estamos a levar, porque não fizemos cenouras, ou não fizemos... depois aquilo tem para aí 5 tipos de gado, não tem 5, tem para aí 3 ou 4, mas não fizemos de um deles, alguns deles a logo menos 4 pontos. Por isso, upkeep, todas estas coisas, quando são todas ao mesmo tempo, fazem, na minha opinião, um jogo fantástico. O Agrícola é um jogo que eu admiro bastante por essa estratégia e complexidade, mas podem criar muitas avenidas de complexidade no worker placement que podem afugentar algumas pessoas. Agora volto ao Agrícola nesse sentido. O worker placement pode ser uma mecânica mega simples, e vou passar a palavra ao Miguel para ouvirmos o que é que ele acha, mas o worker placement pode ser uma mecânica mega simples e pronto, e quase jogo, sim, vou-lhe chamar mesmo tipo gateway game, em que nós explicamos a mecânica e o jogo fica só aquilo, e é divertido e tem profundidade, mas sem ser uma coisa extremamente complexa. Mas também pode-se tornar, com upkeeps e com estas coisas todas, pode-se tornar uma coisa que leva ali com 4 pontos qualquer coisa rapidamente. Estou-me a lembrar, por exemplo, uma mecânica que é constante em quase os jogos do Vital Lacerda, é que tem algum worker placement lá dentro.
Portanto, temos sempre ações e meeples para pôr nas ações. Pode não ser a core mechanic, pode não ser a principal, mas que ele, pronto, adora nos jogos complexos dele, pegar naquilo e depois meter mais outras coisas à volta. Miguel, o que é que tu achas? Epá, se vais pegar nos jogos do Vital como exemplo para o worker placement, espera aí. Está lá no meio. Está numa extremidade, se calhar. Sim, mas de qualquer forma, estares a pegar nisso para justificar que isso depois pode ser muito complexo. Pode. Mas olha, vou-te dar um exemplo do Stone Age. Olha, bom exemplo. Em que é um jogo simples, relativamente simples, vá. E que tem esse upkeep, não é? Em que precisas dessa moeda, vamos dizer assim, né? da gestão da comida, que eu tenho 3 palavras para isso, que é adoro. Não posso ver à frente, não posso ver. Não é daquelas coisas que seja elegante, sabes? Que é tu tens que contar com aquilo. Certo, mas eu estou a gastar ações de propósito só para ir buscar comida, só porque depois tem que estar no teu engine. Tem que estar no teu engine, não é? Tem que fazer parte do teu engine. Eu percebo, mas não tenho paciência. Mas enfim, a parte do engine, e eu lembrei-me, tu estavas a falar e eu estava-me a lembrar, quer do Stone Age, quer do Tzolk'in. Bom exemplo. Boa. Também tens essa que... Com as roldanas a rodar essa parte. É precioso. Sim, mas até me estou a babar um bocado, malta. Até tão bom que eu estou-me a babar aqui. Mas vamos jogar já, pá. Bora, vamos já desligar isto e... Entramos agora em pausa. Agora Tchau, entra uma pessoal. musicazinha, lá, tipo de elevador, estás a ver, malta? E nós vamos desaparecer durante 40 minutos. 40 minutos? O que é que a gente vai jogar em 40 minutos? Não é Tzolk'in, de certeza. Um turno. Bom, enfim, deixa-me lá então continuar. Que é, o que eu gosto nesses jogos não é essa mecânica do eu depois tenho que pagar as coisas. O que eu gosto nesses jogos é que, por exemplo, no Tzolk'in tu tens uma cartinha que diz os trabalhadores não comem, ou não precisas de pagar para estes trabalhadores. Ou no Stone Age tu tens que gastar uma ação, tudo bem, mas para ir subindo a tua produção de trigo para tu estares bastante mais à vontade e que é para tu conseguires dizer ok, então 3 já estão garantidos, né? 3 já estão garantidos, eu só tenho que pagar por 4 deles, portanto está melhor, isto vai andando, pronto. E também há alguns tiles que permitem subir, ou cartas, ou quê, já não me recordo como é que... O agrícola também podes comprar um forno e converteres trigo em pão, que aquilo dá a comer com não sei o quê, ou matas uma vaquinha de vez em quando e aquela porcaria dá para a família toda. É verdade. Portanto, a parte que eu gosto aí é realmente que o jogo dá-te a possibilidade de tu conseguires acelerar isso e sem tu teres essa obrigatoriedade de andares ali tal, a remoer e buscar coisas e buscar tokens de comida ou o que seja. Pronto. Certo, é uma ação que tu tens que gastar, mas ainda assim não é daquelas coisas que eu mais gosto num jogo, essa mecânica de olha, não te esqueças que agora vais ter que dar de comer aos... Pronto, muito bom. E já agora, Bruno, o que é que tu achas? Assim, já agora, não sei se vais concordar com o que eu vou dizer, mas eu acho que entre nós os três, nós temos aqui um consenso rápido do ponto de vista de aceitar esta mecânica como até a nossa preferida, mas o que é que tu achas a nível da comunidade em geral, da tua própria experiência? E eu considero pessoalmente que isto é uma mecânica extremamente aceita pela comunidade como um todo. E o que é que tu achas que faz? Qual é a fórmula que faz isso? Porque é que outras mecânicas não são tão bem aceitas e worker placement? Quase toda a gente, de uma maneira ou de outra, gosta de jogos com worker placement e gosta da mecânica dentro dos jogos que não podem não ser principais, pode não ser a mecânica principal, mas gosta daquela parte do jogo, da parte do worker placement que têm lá dentro. Eu acho que é o facto de tu teres controle, saberes o que tens na mão. Tens 3 ações, 3 bonecos, tens escolhas,
que eu acho que também é muito importante e acho que é se calhar aquilo que quem gosta do worker placement mais valoriza. E o facto, lá está, a parte do controle é tu saberes com o que contas, não é? Há bocadinho estávamos a falar do Agrícola, que vão aparecendo coisas novas, mas enquanto não aparecerem coisas novas, mas é até aquilo. essas sabes. É Essas aquilo. também sabes, porque Sim, cada era sim, tem sim. um conjunto de coisas, só não sabes a ordem com que elas vão Sim. aparecer, mas sabes que aquilo vai ser aquilo. Sim, eu acho que depois é aquela parte de tu sentires que tens algo que é teu. O teres um meeple, eu acho que há algo que mexe connosco. Teres um meeple, teres um cubo, teres um disco que é teu e tu saberes que só tu é que sabes o destino daquele meeple. Há ali um sentimento de pertença também. E depois é a simplicidade. Não é difícil perceber o que é que um worker placement é, não é? Tu mesmo, uma pessoa que tu não costumas jogar jogos de tabuleiro, se tu disseres, olha, tens estas ações aqui possíveis. Se eu vier aqui, quer dizer que já não podes vir aqui, mas depois tens estas 7 opções. Quando for a tua vez de jogar, só tens que colocar o teu disco numa destas coisas e vais fazer essa ação. E essa ação é ganhares recursos, fazeres isto, ganhares dinheiro, seja lá o que for. E eu acho que, sobretudo para quem ainda não está habituado a este tipo de jogos, parece que se levanta um véu. Não é? Não é lançar o dado e agora calhou-me 4, eu tenho que andar 4 mesmo. E chega ali e tenho que fazer o que a casa diz. Não, eu tenho opções. Eu não quero fazer aquilo. Eu não preciso de um dinheiro agora. Porque é que eu vou para a casa que me faz ganhar dinheiro? Não, eu preciso é de madeira. Epá, mas eu não tenho madeira e também não posso ir buscar madeira porque já está ocupado. Mas se calhar há um outro espaço que me permite gastar, sei lá, ou converter uma coisa em madeira. Porque estes jogos dão-te várias opções. Exatamente. E eu acho que é isto que faz com que as pessoas gostem. O facto de haver alguma flexibilidade. Já falei da atenção, a atenção também faz parte, não é? Eu quero fazer isto e aquilo, mas sou o terceiro jogador, se calhar já não posso fazer. Mas eu acho que é o estar tudo em cima da mesa, tudo à mostra, eu saber que o conto, acho que torna tudo muito mais... não é válido, mas... Eu sinto que as pessoas gostam da simplicidade do worker placement. Eu, pelo menos para mim, vejo nisso muita elegância. Acho que é das mecânicas mais elegantes que os jogos de tabuleiro já inventaram. E estou a falar da parte mais clássica, mas mesmo as iterações, acho que não muda muito, só acho que até acrescenta mais coisas àquilo que nós já conhecemos. Não sei a vossa opinião, mas a elegância, eu acho que a elegância faz toda a diferença. Nunca tinha pensado nesse termo, por acaso. Elegância. Acho que puseste mesmo muito bem. E eu concordo. Eu concordo que é extremamente elegante pela sua simplicidade e pela complexidade que consegue ter sem nunca deixar de ser simples. Não consegues complicar uma coisa que é simples. Consegues acrescentar layers de estratégia de uma forma extremamente elegante. Por isso, Bruno, adorei, vou até roubar muita gente quando me perguntar, olha, isto aqui é elegante. Acho que está muito bem posto. E eu acho que também... E também, já agora, gostei do ponto da posse, porque eu nunca tinha pensado nisso, mas eu realmente gosto do facto de partir da minha mão, quase, não é? Quer dizer, aqueles workers estão comigo e colocá-los. E agora, há um ponto que não falaste, e que se calhar o Miguel ia falar, mas eu se calhar vou-me adiantar e vou dizer mas estes são jogos que, para todos os efeitos, têm uma base numa iconografia muito... quando são bem feitos, e se a iconografia for boa, as coisas casam muito bem e fica muito simples. Mesmo para quem não gosta muito de jogos de tabuleiro e que de vez em quando vê as casas e elas não dizem muito, worker placement bem feito, tu consegues entender o que é que cada casa faz com quase lendo o tabuleiro todo de uma vez e isso para mim tem um encanto particular. Muito fácil de ler 10 casas, entender o que é que está, o que é que não está ocupado, é muito claro quem é que está a jogar o quê. Para quem gosta de seguir os jogos dos outros, o worker placement é um dos melhores. Não há nada escondido, nada na mão, nada na manga, não é? Como se costuma dizer. Olho para ali e vejo o que é que está livre, o que é que não está. Cada jogada é... clara, no fundo, não é? O que é que foi feito, o que é que está disponível, por onde é que as coisas estão e estamos continuamente a adaptar a nossa estratégia. Por outro lado, tem uma tendência muito grande a ter bué da AP. Não sei, Miguel, qual é que tu achas dessa? Deixa aqui a bomba. Deixa cair aqui. Drop the mic. Safa-te. Bom,
Por E ainda onde para mais que tu eu que pego? gostas da AP, não é? Que é uma coisa que tu também onde já confessaste que adoras. Também são as mesmas 3 palavras. Adoro. Exato, que é daquela, sim. Não, mas eu antes disso, eu queria só deixar aqui mais um pormenorzinho de porque é que eu acho que as pessoas gostam de worker placement, mas na generalidade. Ok. Que é jogos de vídeo. Ou seja, a malta que tipicamente gosta de worker placements é malta que já jogou qualquer coisa de estratégia ou de city buildings ou um civilization ou qualquer coisa do género, em que tu tens trabalhadores, em que tu tens personagenzinhas, tens bonecos que andam por um mapa e fazem qualquer coisa. Aquilo pode demorar algum tempo, certo? Mas tu estás habituado a essa mecânica, estás a ver? E portanto o worker placement em jogo de tabuleiro acaba mais ou menos por mapear aquilo que tu já viste há não sei quantos anos num jogo de vídeo, seja PC ou que seja, não é? Estás a falar dos RTS, Real Time Strategy Games, tipo os Warcrafts e essas coisas, onde tu metias as pessoas e o gajo ia para ali cortar madeira, aquele que ia minar ouro. E isso demorava o seu tempo, estás a ver? Uns demoravam mais, outros demoravam menos, sim, mas isso é o equivalente. Ok, eu ponho aqui um boneco e ele agora ele produz qualquer coisa, sim, é mais ou menos a mesma coisa, acho eu. Pelo menos eu consigo ver aí bom ponto. Consigo ver aí um bom ponto de comparação. Sabes que de vez em quando penso mais nesses como area control e não tanto como worker placements, mas vejo o teu ponto. Principalmente para a gestão de recursos e minar recursos e tudo. Exatamente. É um bom ponto. No que diz respeito ao AP, claro que este tipo de jogos tem muito mais AP ou tem propensão a ter mais AP, precisamente por causa disso, que é se tu não pensares no teu plano B, C, D, e muitas vezes vais até ao D ou E, porque enfim, e não chega, e não chega, às vezes surpresa! Não dá. Olha, afinal, porquê? Porque o jogador antes de ti diz: olha, depois eu tenho aqui uma habilidade especial que me permite fazer mais não sei o quê e que eu afinal posso mover este boneco que faz não sei o quê, não sei o que mais, e eu recebo mais 3 recursos e não sei o quê. Tu ficas, como é que fizeste isso? Pronto. E então, quando existe o AP, pois fazer o quê? Tens que pensar no teu plano B, C, D, ou deves pensar no teu plano B, C, D antes da tua jogada. Se não fizeres, e alguns jogos não dá para fazer, atenção, vai lá o Miguel e bate-os. Pumbas. Não, quer dizer, se o jogo não der para fazer, epá, boa noite, sim senhor, não dá, acabou-se, vamos embora. Mas a maior parte deles até dá. Só que as pessoas é que se habituam, às vezes, mal, na minha opinião, mas na sua vez. Na minha vez, eu logo vejo o que é que eu tenho disponível e o que é que eu posso fazer, né? Porque, só que isso obriga o cérebro quase com o interruptor de ligado e desligado, né? Que eu só o ligo quando for a minha vez, mas quando não for a minha vez aquilo está desligado. Eu quero lá saber do que é que se está a passar aqui. Pronto. Se enquanto as outras pessoas estão a jogar, a gente já for pensando que é se tu fizeres isto, então eu posso fazer aquilo. Se tu fores ali, ou melhor ainda, que é eu acabo de jogar e eu já estou a pensar o que é que eu gostava de fazer a seguir. O que é que eu gostava, não é o que é que eu vou fazer. Isso são duas coisas diferentes. Mas é o que é que eu gostava de fazer a seguir. Gostava de ir ali ao espaço A. E o jogador a seguir vai ao espaço A. E tu dizes, pronto, então já não posso ir ao A. Então o que eu gostava de fazer era ir ao espaço C ou ao X, porque este também dá, porque se eu for ao X recebo não sei o quê, ou permite-me trocar o recurso por outro, ou o que seja, o que seja, né? E nesse sentido, quando chegar à tua vez, tu já sabes mais ou menos o que é que has de fazer. Sim. Às vezes há surpresas, mas já é mais raro. Sim, mas por exemplo, isto também não gosto de AP, vocês sabem, né? Por isso é que eu estou a falar agora, porque aquilo que me irrita, vamos imaginar que o Miguel é o terceiro jogador e eu jogo, e o Marcos joga e o Miguel vai ser o terceiro jogador. Normalmente neste tipo de jogos, e há
determinados momentos em que determinados espaços são muito concorridos. O Miguel não tem que pensar que eu não vou àquele espaço, porque se eu não for, é certo que o Marco vai. Porque existem 2 ou 3 espaços que normalmente são muito concorridos. E depois chega a vez do Miguel e o Miguel diz: epá, vocês foram mesmo para o sítio que eu queria. Epá, não. Era claro que eu ia buscar, ia lá. Ou se não fosse eu, era o Marco. Tu já devias estar a pensar no plano B ou plano C. E isso não acontece muitas vezes, Miguel. Portanto, eu acho que isso... Mas agora diz-me, é um problema da mecânica ou é dos jogadores? É pá, depende do jogo. Depende do jogo, Ok. porque há jogos em que tu não consegues mesmo planear. Não dá. Sim, Porque, percebo. Mas pá, tens não umas dá. hipóteses. Tens aquela preferida e depois tens as outras e depois é assim. Também já me aconteceu várias vezes desse momento fantástico Já me aconteceu tu ser a minha vez e eu tentar realmente pensar antes, não é? Fazer esse exercício do gostava de ir ali, etc, etc. Ter o plano B, C, D. Mas, epá, enfim, aquilo chega ali a um ponto em que o tabuleiro muda tanto que quando é a minha vez eu já não tenho plano B, C, D. Porque o B já foi, o C já foi, o D já foi, o E já não faz sentido e pá, eu tenho o plano H. E Certo. pronto, e logo se vê. Mas o H eu não pensei nele. Eu só penso nele quando for a minha vez. Porque há vezes em que a coisa realmente muda e não, não é assim tão... Aceito, mas é assim, Mas são surpresas raros, temos em todos os são mais jogos. raros. Por surpresa São mais temos em raros. todos os jogos. De vez em quando estás também ali fezado que isto vai correr tudo muito bem, um area control qualquer, e de um momento para o outro alguém muda, já tinhas aquele, ninguém te impediu. Continua a ser possível ir para aquele sítio. Só que deixou de ser interessante. E tu dizes... Claro. Okay. Ou então de um momento para o outro estás sobre ataque e tu dizes... por isso acontece em todos. Não acho que não é específico também, respondendo aqui ao Bruno, acho que não é específico da mecânica. Mas sim, em todos eles, se uma pessoa não pensar um bocadinho mais nas outras alternativas, o AP, neste caso em particular, é constante. É que nem sequer é por turno. É que outra coisa que tem esta mecânica muito particular é que se joga muitas vezes. Dentro de uma ronda, tens N turnos lá dentro. E eu jogo, tu jogas, ele joga, e depois vamos todos até esgotarmos os workers. E só depois é que muda a ronda. E isso quer dizer que toda a gente está a jogar muitas vezes. Mas se toda a gente demorar muito tempo, quer dizer que tu estás imenso tempo à espera e nem sequer acabaste a tua jogada. Isto para mim custa-me um bocado, porque eu tipicamente já pensei no que é que cada um vai jogar, no que é que eu vou jogar. Se toda a gente tem AP, já há um momento onde eu estou a dizer: queres que eu jogue por ti? Eu posso jogar por ti, pá, eu sei qual é ali que tu queres jogar. Joga lá, aquele joga ali e eu posso pôr onde eu vou pôr, que é aqui. Se não quiseres pôr ali, não ponhas, que eu ponho eu, então. É mais ou menos isso. Não é que eu cheguei a este nível de agressividade, malta. Sim, a sério. ele está a dizer isto com sofrimento. Nota-se na cara dele. Sofro um bocadinho quando há muita pena nestes jogos. Sim. Não, porque é mesmo muito tempo. E pensar que este jogo, se pensares que cada jogada é pôres um worker, e os jogos tens pá, 3, 4 workers normalmente. É muito fácil tu estares ali a meter 3 ou 4 workers e vais jogar para aí umas 7 ou 8 rondas. Malta, é bué de vezes que tu tens de ficar à espera de jogar. Se houver 4 ou 5 pessoas, multipliquem isso e um jogo que podia ser feito em 30 minutos ou 40 pode demorar 2 horas. Na boa. Uma hora e meia, 2 horas, sim. E vocês já viram o final do jogo e ainda estão a meio. Já tiveram tempo para planear até ao final do jogo as vossas jogadas e o jogo ainda vai a meio. É muito chato. Eu acho que o Marco está a falar do grande Osser Hotel neste momento, mas ele não referiu nomes. Eu supus que é isso. Nesse caso tem outro, sim, nesse caso tens outro problema que é o primeiro e último jogador, exatamente. já vai fazer outros estragos. Mas por exemplo, nós há bocado estavas a falar e agora falamos e não explicamos até. O Tzolk'in tem uma mecânica para mim deliciosa. Nós estávamos a dizer que estávamos todos babados por só de pensar, porque eu já não jogo Tzolk'in há muito tempo. E por acaso agora estou cheio de vontade de jogar, confesso, com esta conversa, até agora mesmo. Mas pronto, o jogo tem uma mecânica deliciosa do investimento do worker, que é uma coisa que não é nada normal, que é deixarmos um worker num sítio,
e ele vai andando, todos os turnozinhos anda lá, e ele só faz a ação quando sai. E isso para mim é delicioso. Tipo, o sítio onde nós pomos não faz nada. O que interessa é quando ele sai. Ele tem que investir e tem que inchar. Então, vai lá inchando, a dar a voltinha ali à rodinha. No final da rodinha, e depois ainda corremos o risco, se não tirarmos a tempo, só ele lixa tanto. Exatamente, ele lixa tanto e volta para casa. Tipo, olha, já foi mais uma volta, mais uma viagem. Mas isso não é semelhante àquela que tu estavas a dizer do dado que começa com o valor de 1 e depois vai subindo. Sim. Mais ou menos, mas esse aí tu vais fazendo ações, tipicamente vais fazendo ações com ele, é um investimento que tu vais pondo para ele crescer, mas vais fazendo coisas. Tipicamente tu não deixas um dado não é só a crescer. Aquele tu podes chegar a um ponto onde és obrigado a tirar um worker, porque já não tens nenhum para pôr, e como és obrigado a pôr ou a tirar, um dos dois tem que acontecer, e não podes fazer os dois ao mesmo tempo ainda por cima. Tu tens de controlar muito bem quando é que porque podes querer tirar um worker agora e outro a seguir, não é? E depois agora tens o problema, não vai dar, ou depois ou tiras, não podes, não dá para fazeres, tu queres pôr este e tirar aquele, não dá. Porque para pôres este para tirares já tinhas que ter posto o outro de forma a que agora tiravas os dois ao mesmo tempo. Isso é delicioso, isso é mesmo delicioso. Mas é semelhante na parte dos dados, enquanto mais tempo, ou melhor, quanto mais envelhecido o dado for, a partir de melhores coisas consegues fazer. Neste caso, quanto mais tempo ele tiver na roldana, a partir da ação é melhor do que quando tu tiras no início do percurso. Não é? Sim. Portanto, tem essa parecença. Eu estou-me a lembrar de Shenzhenitsa. Eu adoro, que é a roda maior, a roda que dá a volta maior. E ganhas bué quando chegas lá ao fim. E aquilo é uma corrida. O primeiro gajo a pôr lá, eu de vez em quando ponho lá um worker e ainda não consigo tirá-lo. Se eu tirar não faz nada, porque eu ainda não tenho lá a caveira. Ainda tenho que... Mas aquilo é um investimento, ele vai ficar lá e eu eventualmente hei de ir lá buscar a caveira. E depois aquilo... E o que interessa é ser o primeiro, porque depois também tem uma coisa deliciosa que é ninguém te passa à frente. Não conseguem passar. Não, conseguem. Conseguem. Pronto. Pois é o que eu te ia dizer. Quando estiveres lá à frente, ninguém te passa. No início ainda te conseguem passar. Não, mas quando aquilo já vai lá à frente, o investimento já não compensa. E é muito agir essa parte. Pá, eu fascina-me e acho que ainda não vimos tudo. E agora deixo aqui o repto para os criadores de jogos de tabuleiro que possam estar a ouvir. Eu acho que nós não vimos ainda tudo que se pode fazer com worker placement. E sinceramente estou mega curioso de continuar a ver coisas novas a surgirem com esta mecânica. O Bruno estava no início em off a questionar se nós conseguíamos falar sobre worker placement durante tanto tempo e acho que ainda nem esgotamos o tópico. Mas para não nos alongarmos demasiado, vou avançar se calhar agora para a nossa rubrica, malta. Bora lá. Aqui estamos para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar. Um momento no final de cada um dos nossos episódios onde nós vos trazemos um jogo, falamos sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao episódio 2. Por isso hoje vamos trazer 3 jogos ligados ao tema Porquê Worker Placements. Bruno, estamos todos curiosos. Como tu não gostas nada do Worker Placements, não é? Como nenhum de nós, o que é que tu trouxeste para nós hoje? Eu vou surpreender-vos porque vai ser um jogo cooperativo. Que não é bem a minha onda. Olha, mas é... estou já surpreendido. Eu acho que até vou trazer os tambores e tudo. Vamos lá. Força, Rufos. Ora, vamos lá embora. Não, pronto. Espera aí. Não está... não estava a contar, Bruno. Literalmente fiquei surpreendido. Até porque a antecipação só torna a coisa mais interessante. Os rufos não querem entrar. Por isso, olha, desculpa. Não faz mal. Então é assim, o jogo que eu trago é o Robinson Crusoe Adventures on the Cursed Island, que é o meu jogo cooperativo. Merecia rufos. Não merecia. Tu gostas? Gosto. É 2012. É publicado pela Portal Games. Os designers são o Ignacy Trevicek e a Joanna Kijanka. Não sei se é assim que se diz, mas já sabem. Eu digo sempre. Se não é, fica.
passar a ser. E é um jogo de 1 a 4 jogadores que demora mais ou menos 120 minutos. Eu já tive experiências menores, mas também já tive experiências bem mais longas que esta. E do que é que se trata este jogo? Primeiro, é um jogo muito temático, talvez dos mais temáticos que eu já joguei. Não sei bem como é que vão parar à ilha, mas vamos imaginar que há um avião que se despenha e, entretanto, alguns sobreviventes acordam numa ilha. Não vou dizer que é uma ilha deserta, porque dependendo dos cenários, podem até haver pessoas a viver lá que não são necessariamente nossos amigos, mas é uma ilha cheia de perigos e nós temos muitos desafios, desde nos alimentar, desde criarmos o nosso abrigo, caça, a própria as condições atmosféricas têm um papel muito importante e depois temos ali um X tempo, acho que são 12 turnos, para conseguirmos fazer sinais de fumo, porque vão passar ali, não sei se é um avião, se é um barco, seja lá o que for, mas vai passar ali alguém que nos pode salvar. Portanto, vamos ter que recolher madeira, temos de descobrir a forma de fazer o fogo, mas pelo caminho temos que sobreviver. Porquê é que eu escolhi este jogo? Este jogo é um jogo de worker placement que tem uma particularidade que a mim me fascina, que é, nós temos 2 discos. Aqueles discos simbolizam 50% do nosso investimento de trabalho em qualquer coisa. Significa que quando eu coloco o meu disco para fazer uma determinada ação, eu posso fazer, por exemplo, olha, agora vou caçar, ponho lá um disco e depois alguém joga, volto eu a jogar e eu ponho um outro disco, se calhar em explorar a ilha. Isto quer dizer que eu estou a fazer 2 coisas. Ao dispersar-me, estou a dizer que posso realmente fazer as 2 coisas, mas a probabilidade de ter sucesso nas 2 coisas não é muito alta. Porque vou estar dependente dos dados, e os dados tanto podem me dar sucesso como insucesso, podem dizer que eu fico ferido na minha tarefa ou não, e ainda pode acontecer um evento entretanto. E os eventos ali normalmente não são bons. São coisas do género, estou ali à caça, não à caça, mas estou ali a buscar bagas e de repente está ali uma fera a cheirar-me e eu de repente fujo, ponho a carta debaixo do baralho e com o cheiro fui farejando e de repente a fera já está no nosso acampamento e come-nos a comida toda. Coisas assim do género. Acontecem muitas coisas naquele jogo, normalmente não são coisas boas. Mas eu acho interessante que, se por acaso tu puseres os 2 discos no mesmo sítio, estás a aplicar-te a 100% naquela tarefa. Significa que vais fazer realmente aquilo, tens 100% de hipóteses de realizar aquela tarefa. É bem sucedida. E eu acho esse twist muito interessante. Porque naquele jogo tu estás a correr contra o tempo e contra muitas outras coisas. E tu queres fazer muitas coisas. Portanto, normalmente quando pões os 2 discos no mesmo sítio, e até nós podemos ajudar uns aos outros, eu posso pôr o meu disco aqui e depois o Marco ir com o dele também, e como é 50 mais 50%, aquilo vai dar 100%. Mas aqui são escolhas. Eu prefiro fazer uma coisa bem feita ou prefiro tentar fazer 2 coisas. Posso ter a sorte de fazer as 2 coisas. Posso não ter a sorte e não faço nada. Mas naquele jogo, se tu estás sempre a fazer uma coisa de cada vez, provavelmente ao 6º turno já estás a ir para um certo sítio, porque existe a moral, existe a vida, existe muita coisa contra ti, e em 12 turnos tu se calhar nem chegas a meio e já perdeste, e obriga-te quase sempre a dispersar-te um bocadinho. Eu acho isso interessante porque é mais uma forma em que o worker placement é feito de uma forma temática e mecanicamente é muito interessante também. E depois, claro, inclui dados, inclui outras coisas, outros fatores que acrescentam não só ao tema, mas à mecânica. É um jogo que eu aconselho para quem gosta de tema, para quem gosta de jogos cooperativos e para quem gosta de jogos difíceis. Muito difícil. Eu perco muito mais vezes do que ganho. Mas mesmo quando eu perco, há uma história que é contada. Porque tem muito flavor text, tem muitas coisas que fazem sentido. Eu aconselho a quem gosta deste tipo de jogos mais narrativos, que não é bem a minha onda, mas eu digo-vos, é o meu jogo preferido dos cooperativos. Portanto, é um jogo que me convenceu. Experimentem, não vão ficar desiludidos, apesar de haver muitas regras, não é um jogo simples. Sem dúvida, sem dúvida, e fartou-se de ganhar prémios, e ainda há pouco tempo lançou um Kickstarter mega successful. Ele teve um sucesso maluco, claro, com as aquilo até as cabaninhas eram em miniaturas e tudo. Eles atiraram tudo, aquilo só faltou ser pintado dourado ou qualquer coisa assim, e ainda metiam mais, ainda vendiam mais uns ultra limited. Mas deve ficar muito bonito nesse jogo, deve ficar muito giro. Não duvido, mas o preço estava um bocado absurdo. Mas eu gosto da reedição, eu gosto da versão reeditada desse jogo, porque ele tem uma versão editada com um tema que eu gosto também bastante. Que é dos de Marte, não é? Ah, viste? Chegaste lá. É o First Martian.
É o First Martian. Adventures in the Red Planet, ou qualquer coisa assim. O First Martian é o mesmo estilo de mecânica, mas para quem gosta da parte de exploração espacial, fica muito bem feito, porque em vez de estarmos ali a gerir a questão da comida e as ameaças da ilha e essas coisas todas, estamos num planeta extremamente hostil, a gerir oxigênio, dióxido de carbono, a gente respira stress, se estás estressado, as coisas correm mal e consomes mais oxigênio, emites mais dióxido de carbono, depois eventualmente pronto, vais morrer. E morres também mais vezes do que as vezes que sobrevives no Red Planet, porque efetivamente ser o primeiro marciano, não é? Não é para todos. Os gajos que vierem a seguir já trazem o scaffolding todo do planeta, sem essa parte. É como na ilha do Robinson Crusoe, não é? Quer dizer, aquilo é uma ilha paradisíaca. Se metessem lá um hotelzinho e tudo, aposto contigo que toda a gente queria ir. Ora, sem o hotel é um bocadinho mais duro. Um bocadinho só. Grande partilha, Bruno. Sim, senhor. Miguel, passando a palavra para ti, que jogo trazes tu para nós hoje? Olha, o jogo que eu trago hoje é o Coimbra. É um jogo de 2018 da Flaminia Brasini e do Virginio Gigli e é publicado pela Eggertspiele. É um jogo de 2 a 4 jogadores e é um worker placement com dados. E foi por isso que eu o trouxe. É um worker placement em que os nossos trabalhadores são dados. Os dados são rolados, têm vários valores. Os dados também têm cores. Portanto, se tiveram com atenção àquilo que eu estive a dizer há bocado, obviamente estava ligado com o jogo, não é? Portanto, lá está. Vários níveis de complexidade em que os valores do dado é importante, os valores dos dados são importantes, mas também as cores dos dados também podem ser importantes, porque existem várias tracks também ao lado do tabuleiro, em que as cores dos dados são as mesmas cores das tracks e, portanto, consoante os dados que tu escolheres e consoante os dados que tu fores utilizando ronda após ronda, tu vais depois conseguir avançar nessas tracks, que essas tracks depois vão-te dar pontos, vão-te dar recursos, por aí fora. O valor dos dados também é importante porque o valor dos dados dá-te a posição na qual tu vais fazer uma determinada ação. Há sítios em que um dado menor, com um valor menor, faz com que sejas o primeiro, mas há outros sítios em que é precisamente ao contrário, ou seja, em que se eu tirar um 6, esse 6 garante que eu sou o primeiro a jogar ali. E portanto, há toda uma série de mecânicas e de estratégia relacionada com a cor do dado, com o valor do dado. Existem também umas cartas em que o custo é o valor do dado que tu escolhes, portanto, de repente, também dados mais altos fazem com que a carta seja mais cara, mas se for naquela track em que o dado mais alto garante que tu és o primeiro a escolher, então, espera lá, isto vai ser caro, mas eu vou ser o primeiro a escolher, e portanto há ali toda uma série de decisões. Finalmente, porque é que o jogo se chama Coimbra? Se não me engano, acho que é porque começamos todos em Coimbra. E o mapa é um mapa de Portugal, com várias localidades, com várias cidades por onde podemos andar. E depois em cada ação temos uma espécie de um bónus associado quando lá chegamos. É um bom jogo. Joguei-o uma ou duas vezes, se não me engano. Mas quando joguei fiquei mesmo com aquela sensação do epá, isto tem tanta coisa no sentido de estratégia e muitas camadas da cebola, não é? Para nós pensarmos. Portanto, a minha sugestão é o Coimbra. Boa escolha. E olha, eu até eu ia deixar esta nota no final, mas vou aproveitar a ponte que tu já fizeste e vou fazer mais uma ponte, aproveitando Coimbra, para lembrar que... Volta está-se a rir. Estava no final, estava planeado para dizer isto no fim. Mas para os nossos ouvintes que possam estar curiosos, que a DICE Cultural vai estar em Coimbra no dia 23 e 24, no dia mais geek. De julho. No dia mais geek do Café Mais Geek.
de julho, exatamente. Por isso é daqui, se vocês estão a ver este episódio quando está a ser lançado, não é neste fim de semana a seguir, é no que vem a seguir a este. Por isso vocês têm uma semana e uns dias para planear se quiserem dar um saltinho ao Dia Mais Geek. Vamos ter lá muitas surpresas que vamos fazer em colaboração com o Café Mais Geek, e vamos estar lá. Podcast, equipa da DICE, é uma boa altura para jogarmos uns joguinhos de tabuleiro todos. Por isso, os nossos ouvintes que queiram dar lá um saltinho a Coimbra, pronto, é esse o fim de semana para irem a Coimbra. E se calhar até jogamos Coimbra em Coimbra. Olha, pronto, e deixa as pontes todas aqui feitas e está feito. Grande partilha, Miguel, grande partilha. Obrigado pela ponte que tu deixaste aqui para fazermos aqui a partilha também com os nossos ouvintes. Muito bom. Sim, senhor. Ora, eu continuo aqui também na questão dos worker placements, mas não tanto pelo worker placement em si como principal mecânica, mas para vos trazer também um jogo, eu há bocado também tinha falado nisto, do Vital Lacerda. Eu ia-vos falar do Vinhos. O Vinhos foi um jogo lançado em 2010, que depois tem uma versão deluxe em 2016 lançada. Na altura, a versão de 2010 era curiosamente, era uma versão para 2 a 4 jogadores, e é um jogo longo, ok? É um jogo de 60 a 135 minutos, ok? Um jogo tipicamente 2 horas, facilmente. E que tinha idade, estava na altura, em 2010, tinha idade de 12 mais e uma complexidade de 4.21. Foi criado pelo Vital Lacerda e foi publicado na altura pela What's Your Game. Em 2016, o Vital consegue reeditar o jogo, com uma arte nova do Ian O'Toole, publicado pela Eagle Gryphon Games, e de momento para o outro adiciona-lhe um modo solo, adiciona-lhe um modo de regras com base no feedback da comunidade, melhorou ali as regras, mas manteve o rulebook original se quiserem jogar a versão clássica ou a versão... vou chamar melhorada, eu já não me lembro como é que ele lhe chama, ele não lhe chama melhorada, mas também não é moderna, por isso já não me lembro. Vital, tu desculpa, agora não me lembro como é que lhe deste o nome à segunda versão das regras, mas tem a segunda versão, e depois, curiosamente, fica mais simples o score. Eu só pequenas curiosidades antes de falar aqui um bocadinho do jogo. O jogo tem pronto, a mecânica, a intenção principal é produzir vinho, e nós, para produzirmos vinho, estamos a desenvolver as vinhas, estamos a desenvolver a nossa adega, estamos a ir vender o vinho. Temos aqui várias formas de fazer ações ao longo do nosso turno. Investir até depois em enólogos e buscar para melhorar o rating do nosso vinho, e depois ganhar prestígio, pronto, todas aquelas coisas. Aquilo também tem um mapa de Portugal, como o Miguel também já tinha partilhado do Coimbra, também estamos a fazer isto tudo à volta das diferentes regiões e tipos de vinho que nós temos em Portugal. E eu acho o jogo delicioso, eu gosto. Este foi, curiosamente, eu tenho a versão deluxe, este foi o primeiro Lacerda que eu joguei. Depois disso já joguei todos os outros, mas este foi o primeiro, e diverti-me imenso, e por acaso já tinha curiosidade de jogar o Kanban na altura, mas por acaso estavam lá os dois, e olha, foi pelo Vinhos que eu comecei. Até foi uma prenda que me ofereceram, estava na dúvida se havia de comprar um ou outro, e ofereceram-me o Vinhos, então por causa disso comecei pelo Vinhos. Do ponto de vista do worker placement, não é a mecânica principal, aquilo tem uma mecânica muito mais complexa do ponto de vista da economia, do vinho e tudo mais, mas tem efetivamente muita colisão nas decisões que nós fazemos, e estão lá os meeples, estão lá a forma como nós fomos. Por acaso, de todos os Lacerdas, já agora, o que eu acho que até é mais interessante do ponto de vista do worker placement mechanics, até o Galerista, que tem mesmo uma mecânica que nós não falamos, que é o worker ter que ser movido, por acaso. Mas exatamente, que é o kick-out. Nós não temos essa... Não falamos disto como opção,
mas para mim vim partilhar o Vinhos mais por ter sido o primeiro e mais por causa dessa história. Recomendo vivamente de estarem a jogar vinhos e a beber um copo de vinho, também ajuda. E até depois faço aqui a segue para o nosso próximo episódio, que vai ser sobre snacks permitidos na mesa de jogos de tabuleiro. Pronto, mas já à parte das segues que consigo fazer, encaixar pontos aqui na nossa rúbrica, que hoje está incrível. Não sei o que é que se passa connosco. Eu acho o jogo delicioso, acho o jogo não demasiado complexo. Por acaso, eu não acho que a mecânica é fácil de entender, tem muita estratégia e a profundidade das diferentes mecânicas que estão integradas neste jogo que me fazem a mim adorar o jogo, a Vinhos. Foi o primeiro Lacerda que eu joguei e fica aqui na nossa rubrica de hoje, que ainda não tínhamos falado do Vinhos ainda nas nossas rubricas. 60 episódios, malta, e a gente ainda consegue trazer jogos novos quase sempre. É surreal. É surreal. É continuar a comprá-los. Pois, isso diz muito exatamente da nossa capacidade de continuarmos a comprar jogos. Genial. É todo o tempo que nós tínhamos, malta. Vocês estiveram a ouvir o DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural. O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, um enorme obrigado por estarem desse lado a ouvir-nos. Deixo a pergunta para vocês, o que é que acham desta mecânica do Worker Placement? Se gostam, não gostam? Porque é que acham que toda a gente gosta deste tipo de jogos de tabuleiro, como estávamos ali a falar? O que é que a vocês em particular vos faz realmente vibrar, se gostam desta mecânica? E quais são até os exemplos de grandes jogos que vocês têm como referências de Worker Placements? Deixem as vossas respostas no Facebook da DICE Cultural ou até mesmo no nosso WhatsApp e vamos continuar esta conversa, malta. Podem também usar o nosso e-mail podcast@dicecultural.org para nos fazerem chegar ideias e feedback e comentários. Como veem, nós estamos aqui sempre a tentar construir em cima do vosso feedback e tentar melhorar aqui o podcast com base nas vossas ideias, por isso continuem a fazê-las chegar cá, que nós de certeza que vamos adorar construir o que vocês nos estão a pedir. Malta, se gostaram muito deste episódio, não se esqueçam de subscrever para não perderem nada do que nós fazemos e partilharem o link com os vossos amigos para nos ajudarem a chegar até eles. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado por uma conversa muito interessante. Estou curioso que não precisamos de player order nesta conversa, foi fácil. Obrigado, meu Marco. Obrigado. Malta, é um prazer gravar estes episódios convosco. Um enorme obrigado a vocês que estão desse lado, ouvir-nos e apoiar-nos. Muito obrigado. É por vocês que nós produzimos este conteúdo. Aproveito também para relembrar que a DICE Cultural continua a lançar muito conteúdo escrito e em vídeo. Sigam-nos no nosso site, dicecultural.org. Tem lá os links para todas as nossas redes sociais e para o nosso parceiro, meusjogos.pt, o parceiro da DICE Cultural para todo o conteúdo escrito. Também já sabem, aproveito só para deixar também aqui o repto, que nós continuamos à procura de mais voluntários, principalmente para a nossa DICE Press. Se vocês gostam de produzir conteúdo, principalmente no formato escrito, juntem-se à nossa equipa. Nós temos muitos jogos para fazer review, é uma oportunidade de vocês conhecerem uma equipa espetacular. Se não é a vossa onda, então deem um salto à área de voluntários do site, porque a nossa família DICE Cultural está sempre a crescer e é mega feliz recebermos-vos nesta família, acolher-vos nesta família. Por isso, deem uma vista de olhos à área de voluntariado e juntem-se a nós. Já falei também, mas repito, caso não se tivessem atento há bocado na rúbrica, a DICE Cultural vai estar no Dia Mais Geek. Deem uma vista de olhos aqui aos links na descrição. Nós vamos estar no dia 23 e 24 a fazer várias atividades, ainda não vamos revelar quais, mas vão ser reveladas já em breve, aqui em julho. Por isso, dia 23 e 24 de julho em Coimbra, Dia Mais Geek. Cliquem aí no link, vão ver o que é que está lá e juntem-se a nós. Vamos jogar uns jogos de tabuleiro todos, vejam as atividades que a DICE Cultural vai estar lá, possivelmente ver umas coisas ao vivo lá gravadas, vamos deixar só assim no ar, umas gravações ao vivo que vocês vão querer se calhar também participar. Olha, fica aqui o convite, apareçam em Coimbra nesse fim de semana que vocês não se vão arrepender. Nós cá estaremos para o próximo episódio, nas habituais 2 semanas, vocês já sabem. Aqui vamos falar sobre
no próximo episódio, também já revelei um bocadinho, os snacks são permitidos nas mesas de jogo. Será um episódio delicioso, de certeza. Ok, foi um bocado uma piada fácil, não é? Eu acho que... nem sei como é que tive coragem de fazer isto, mas pronto. Bem, não importa. Vocês não vão querer perder o episódio, malta. A todos aí em casa, um enorme abraço. Muito, muito obrigado pela vossa companhia e pelo vosso apoio. Boas jogatanas e até ao próximo episódio, malta. Até à próxima. Tchau, pessoal.